Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Havia trabalho escravo nos dias de Davi. Eu leio aqui no final do capítulo 20 de 2 Samuel, depois de muitas coisas acontecidas para estabelecer o reino de Davi, que Deus honrou, vem este resumo, essa descrição, resumo a partir do versículo 23. Joabe era sobrinho de Davi, era comandante de todo o exército de Israel. E Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda real, cuja finalidade era uma só: proteger a vida do rei. Eles ficavam direto em função do rei. Adorão era chefe dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados, e é isso que eu quero comentar. E o Josafá, filho de Ailude, era cronista, que escrevia, registrava os principais fatos acontecidos no dia a dia. Seva era escrivão, e o Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Interessante, não diz que alguém era sumo sacerdote. Na época de Davi não havia esse título. O último chamado sumo sacerdote era Eli. Não me parece que os filhos dele chegaram a ser chamados de sumos sacerdotes, porque eles morreram antes do pai. E os filhos dele foram sacerdotes, mas nenhum era chamado sumo sacerdote. E a partir dessa época, eles não chamavam a pessoa, não reconheciam como um sumo sacerdote. E a geração do Itamar, filho de Arão, também foi dizimada na época do rei Saul. Só sobrou o Abiatar, que depois foi expulso pelo Salomão, e ficou então só o Zadok e a linhagem do Zadok. Depois até passou a ser também intitulada de sumos sacerdotes. O Zadok deu origem aos saduceus, e aí a história vai. Mas era uma época em que a glória de Deus já tinha saído do templo e não havia mais nenhum sobrenatural, nenhum poder maravilhoso de Deus ali. Era uma religião muito fria e seca. Porém, na época de Davi, ele consultava os sacerdotes Zadok e Abiatar e queria que eles estivessem juntos para acompanhá-lo, acompanhar Davi. E também o texto termina dizendo que Ira, o Jairita, era ministro de Davi. Essa relação dos principais comandantes e chefes é interessante para nós. O Adorão é o que eu queria comentar aqui, era chefe dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. E ele deveria ser novo na época de Davi, tinha muita força, energia para cuidar de escravos, e ele durou até o governo todo de Salomão. Quando o Salomão morreu, então o Adorão, por mais 40 anos, continuou na função. E entrou na época de Roboão, quando Roboão, logo no início, causou aquela divisão. Inicialmente ele mandou que o Adorão controlasse o povo. O Adorão foi com os homens que tinha, mas não deu. O povo era muita gente revoltada contra o rei por causa dos impostos que Salomão tinha aumentado. E eles estavam revoltados e não quiseram mais saber de estar submissos ao Roboão. E o Adorão não conseguiu nada, acabaram matando o Adorão. Mas aqui ele aparece no governo de Davi em pleno vigor do seu poder.
ele estava muito forte, importante. Não temos uma ideia da quantidade de escravos que havia na época de Davi. Um texto da Bíblia diz que todos os 153.600 estrangeiros que foram escravizados na época de Davi ainda foram com o objetivo de servirem a Salomão para o trabalho do templo, sendo que 70.000 para talharem pedras nas pedreiras. É um pouco de mistério onde eram essas pedreiras, mas ultimamente eles entenderam, pesquisadores, que essas pedreiras eram ali no subsolo do templo, a chamada caverna de Zedequias, de onde eles cavavam blocos de pedra serrando. O trabalho escravo era para serrar aquelas pedras e mais 80.000 transportavam essas pedras grandes, para serem usadas no templo. O templo de Salomão foi construído com trabalho escravo de estrangeiros, mas não só estrangeiros eram escravizados. Nós não temos esse detalhamento na Bíblia. Provavelmente havia escravos permanentes e o próprio Deus previu isso. Escravos que vocês tenham, vocês comprem de outras terras ou que foram conquistados em guerras, mas dos israelitas que empobrecerem e se venderem como escravos, então vocês tratem bem. E no ano do jubileu libertem, mas há outro texto da Bíblia que diz que eles deveriam libertar no 7º ano, o ano sabático, eles deveriam libertar os escravos israelitas que tinham se escravizado por causa de dívidas. Havia então a escravidão de escravos comprados de outros povos, escravidão de estrangeiros que moravam livremente dentro de Israel, que foram escravizados por Davi para entregar a Salomão e construir o templo, e havia a quantidade que a gente não sabe de escravos israelitas, que eram escravos temporários. Em algum tempo eles seriam declarados forros ou livres. Eles estariam livres para continuarem a viver a sua vida. Inclusive, no ano do jubileu, eles teriam o retorno de suas terras. Mas durante o tempo em que eles estivessem endividados para pagar a dívida, eles se vendiam como escravos. O preço dos escravos já era estabelecido por Deus, 30 moedas de prata, por isso que o José foi vendido, Jesus foi vendido pelo Judas, e havia um preço estipulado, e esse preço era estipulado para a pessoa que não conseguisse pagar suas dívidas e por causa das dívidas tinha que se vender como escravo. Ou a sua mulher também, ou os seus filhos também. A pessoa se vendia como escravos para pagar dívidas. E o Adorão administrava isso tudo, um esquema grande para controlar os escravos, os que tinham que trabalhar forçados, obrigados. Eles não trabalhavam por preço, por diária, pelo salário, eles trabalhavam forçados, como escravos. A escravidão era permitida por Deus. A escravidão era uma medida da incapacidade da pessoa viver. Se a pessoa não conseguisse viver por si só, ela se vendia como escravo. A pessoa tinha que trabalhar, do suor do teu rosto comerás o teu pão. A pessoa que se encostava, ela acabava não produzindo, não tinha com que pagar suas despesas, e quando começava a pedir emprestado, o credor cobrava, e não tendo com que pagar, a pessoa se escravizava. Dentre os israelitas também havia escravos. A escravidão era permitida por Deus
para caracterizar domínio sobre os povos, os outros povos, e era permitida em Israel para dar uma lição de que cada homem tinha que trabalhar, tinha que defender o seu pão de cada dia. E se a pessoa fosse preguiçosa e começasse a dever, ela teria que pagar com o próprio trabalho escravo. E isso era permitido por Deus. Hoje, em nossos dias, essas coisas não são palatáveis mais, elas não são toleradas pelas pessoas. Inclusive no Brasil tem uma lei aí de trabalho semelhante ao escravo. Trabalho escravo não existe mais, mas quando eles querem denegrir um determinado trabalho, por exemplo, o trabalhador que trabalha sem ter banheiro, isso é assemelhado ao trabalho escravo. Tinha que trabalhar, mas sem banheiro. Na roça, no mato, as pessoas estão acostumadas a fazer suas necessidades no mato, não tem banheiro. Mas um proprietário de terras, seja de cana, de café, do que for, que contratar trabalhadores e não colocar banheiro, ele pode ser visitado pela fiscalização do Ministério do Trabalho e ser preso por ter trabalhadores sob condições análogas ao do trabalho escravo, análogas. E isso aí que é o X da questão. No Brasil, quem diz que é análogo ao trabalho escravo é o fiscal que está ali, e isso tem causado confusão no Brasil. Mas é inadmissível qualquer trabalho escravo no mundo hoje. Mas em Israel e no mundo todo antigo, isso era normal. Era uma maneira de empurrar as pessoas para trabalhar. Hoje é uma quantidade imensa de pessoas encostadas no INSS, pessoas preguiçosas vivendo às custas do pai, da mãe, da pensão, da vovó. Existe muita gente encostada nos outros que não trabalha, gente que faz dívida, fica inadimplente e não paga suas dívidas. Há um estímulo das leis para a pessoa ser assim, irresponsável. Pega aí empréstimo do governo para educação ou para construção da casa, ou compra uma casa financiada e não paga. Isso é muito comum no Brasil, pessoas não pagarem, inadimplentes. Hoje o Senado Federal está às voltas com uma lei que eu acho interessante, lei contra o devedor contumaz. E eles fazem questão de separar aquela pessoa ou firma ou empresa que deve ao governo alguma coisa. Isso é comum, todas elas devem. Mas há os devedores contumazes que não pagam nada. Eles não pagam nada. E a dívida é mais de 200 bilhões de reais que eles devem de impostos, encargos e dívidas para com o governo e não pagam. E continuam atuando. Pois há um estímulo das leis brasileiras para isso, para inadimplência. Mas em Israel não tinha isso. A pessoa que não conseguia pagar suas dívidas tinha que se vender como escravo. E havia uma instituição governamental. O Adorão era o chefe daquela estrutura que fiscalizava o trabalho dos escravos. Vamos aproveitar lições que a história nos traz para nós entendermos certos princípios de Deus para conosco.